Você sabia que nós precisamos dos puritanos? Eu sou o Bruno, esse é o canal Teologia, e no vídeo de hoje eu quero te dar motivos pelos quais você precisa conhecer os puritanos. Os puritanos foram um movimento religioso da época da Reforma que levava muito a sério a vida cristã. Eles eram altamente instruídos e capacitados, e a grande maioria dos escritos que a gente tem tão valiosos daquela época foram escritos por puritanos. A exemplo desses puritanos nós temos Richard Sibbes, William Perkins, John Bunyan e John Owen, que eu acredito que todo cristão sério já deva ter lido algum material de algum desses cristãos ao qual eu citei. O que acontece é que no decorrer do tempo esses cristãos foram taxados, e até mesmo na sua época, foram taxados de legalista pela maneira como eles viam a vida cristã. E não é escondido de ninguém que verdadeiramente os puritanos eles tiveram excessos em alguns pontos, mas na maioria das vezes aqueles homens estavam buscando a glória de Deus, e nisso eles não estavam errados. Rejeitar totalmente os puritanos é rejeitar um grupo de homens que buscaram viver para a glória de Deus e cavaram um poço muito fundo na história da igreja, que se nós estivéssemos procurando buscar as coisas que aqueles homens estavam buscando, talvez nós estaríamos muito melhores do que nós estamos nos dias de hoje. Algumas igrejas falham e falham muito em rejeitar o movimento puritano. A Ótica Isabela Dias liberou para os inscritos do canal Teologia um desconto especial para todo mundo que acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Então aproveita, vai lá conhecer. Então eu quero te convidar a conhecer a Ótica Isabela Dias e aproveitar esse desconto que é para os inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Pastor Augusto de Nicodemos, na recomendação daquele livro da PES, Paixão pela Pureza, ele vai dizer o seguinte: os puritanos foram uma das gerações mais poderosas de heróis da fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, num artigo publicado no site dele, um artigo intitulado A Assembleia de Westminster e as principais ênfases puritanas, ele diz logo no início do artigo: os puritanos viveram com grande intensidade o evangelho. Eles produziram a maior biblioteca teológica da história da igreja. Eram verdadeiros gigantes, tanto na teologia como na vida, tanto no conhecimento como na piedade. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro intitulado Pregação Expositiva, a sua importância para o crescimento da igreja. E ele vai dizer o seguinte nesse livro: os puritanos viveram numa era turbulenta e fortaleceram-se debaixo de terríveis opressões, perseguições e martírio. Eles criam na soberania de Deus, na supremacia das Escrituras e na primazia da pregação. O seu estilo de vida era superlativo. Os puritanos foram a geração mais culta de todos os tempos. Deixaram para a igreja a maior biblioteca teológica da história. Na Inglaterra, buscaram a pureza com respeito à doutrina, liturgia, governo e vida. Foi por isso que receberam o nome de puritanos. Acima de tudo, viviam para a glória de Deus. Receberam diferentes nomes. Na França, foram chamados de huguenotes. Na Holanda, reformados. Na Escócia, presbiterianos. Na Inglaterra, puritanos. Então vamos nos abrir mais, para conhecer mais a nossa história. Como um movimento, ele era composto por muitas pessoas. E como nós sabemos, até no meio cristão, nem todo mundo que diz ser é verdadeiramente. E haviam muitos excessos, muitos legalistas, muitas pessoas que buscavam viver regras. E houve muitas controvérsias envolvendo o movimento puritano. Mas em si, a maioria dos escritos puritanos são um tesouro para a vida cristã. Um dos grandes defensores do movimento puritano foi Martyn Lloyd-Jones. Aqui no canal eu faço um vídeo indicando o livro dele, Puritano, Suas Origens e Seus Sucessores, onde ele defende bem a vida dos puritanos e a sua influência e o seu legado no decorrer das eras. Martyn Lloyd-Jones foi um dos responsáveis por popularizar o movimento puritano. Hoje em dia nós temos o Joel Bick, que é um dos maiores conhecedores do movimento puritano dos dias atuais.
Ele tem sido responsável por vários escritos, vários livros de Joel Bick defendem a causa puritana e popularizam esses homens e o método de vida que eles buscavam. Uma das ênfases de Joel Bick é principalmente o modo como os puritanos enxergavam a sua família. É sabido que eles podem ter sido algumas vezes excêntricos e com tendências de buscarem extremos. Os puritanos nunca conheceram uma regra que eles não pareciam apreciar. Eles tinham decididamente, irmãos, uma visão deficiente de recreação e de lazer. Seus escritos tendiam a ser muito extensos. Os puritanos explicavam com muitas palavras coisas simples e detalhes que eles gostariam de escrever. É por isso que a maioria dos seus livros, que são seus sermões de sua época, são bem extensos ao falar de alguns assuntos, frequentemente declarando e redeclarando o mesmo ponto várias vezes. E a sua tentativa de aplicar conceitos morais às experiências de vida e introspecção espiritual frequentemente não conhecia fronteiras. Citando John Piper, nós podemos dizer que, apesar da sua humanidade, eles representam um ponto elevado da vida cristocêntrica, bibliocêntrica e vivida diante de Deus. Um dos motivos pelos quais nós devemos admirar e buscar conhecer o movimento puritano e trazer para a nossa vida como exemplo é porque eles tinham uma maturidade em assuntos que nós normalmente não temos. J. Parker foi direto ao ponto. A maturidade é composta de sabedoria, boa vontade, resiliência e criatividade. Os puritanos são um exemplo de maturidade e nós não somos. Nós somos anões espirituais. Um líder muito viajado, um americano nativo, declarou que ele avalia o protestantismo norte-americano como antropocêntrico, manipulativo, orientado por sucesso, autoindulgente e sentimental, como ele abertamente é, tendo 3.000 quilômetros de largura e apenas meio centímetro de profundidade. Essa é uma frase de J. Parker. Em contraste a isso, ao nosso cristianismo, os puritanos eram gigantes como um todo. Eles influenciavam a vida social. A sociedade da época dos puritanos eram influenciadas pela vida desses homens. O segundo ponto é que os puritanos entenderam a profundidade da pecaminosidade humana. Os puritanos entenderam que o pecado é o mal maior e entenderam que era o principal inimigo de suas vidas. O motivo de eu estar falando sobre esse tema é que hoje o pecado ele é levado à irrelevância. As pessoas não culpam mais o pecado do seu próprio coração. Na verdade, elas não gostam de falar sobre o pecado. Elas não comentam sobre o pecado. Elas não se importam com o pecado. John Noe chamou o coração humano de um ninho de vespas do mal. John Noe é aquele que escreveu A Mortificação do Pecado, o mais famoso tratado sobre o pecado entre os puritanos. Como eles compreendiam a depravação do coração humano. Os puritanos perceberam que apenas uma obra unilateral da graça soberana poderia resgatar o homem caído. Portanto, a sua profunda compreensão da morbidade do coração humano os conduziu a plantar firmemente os seus pés sobre uma teologia de graça como o único catalisador que iria chamar os corações mortos para fora da sepultura. Um outro motivo é que os puritanos sabiam que a sua melhor vida ainda estava por vir. Então eles não tinham medo de abrir mão de aspectos da sua vida agora. Eles viviam para um futuro, para depois da morte, para a vinda de Cristo, para o encontro com Cristo. Isso fazia com que aqueles homens vivessem muito melhor para Deus. A igreja hoje, ela vive para o agora. Nós vivemos para a nossa vida e, na verdade, muitas pessoas não pensam na vida que está por vir. Os puritanos sofreram muito, mas sofreram bem. A morte foi uma companhia constante para os puritanos do século 17 e 18. Na Inglaterra, eles enfrentaram perseguições mortais nas mãos da igreja da Inglaterra, a igreja que eles buscavam purificar. No Novo Mundo, eles enfrentaram um clima muito severo. Hoje nós temos facilidade, nós temos luxo, nós temos meios, nós temos tecnologia, nós temos aspectos que facilitam demais a nossa vida, mas isso causa em nós, cada dia mais, um cristianismo infantil, infantilizado. As perseguições que aqueles homens escolheram viver fizeram eles ter um caráter muito mais destemido
e inaufragável. E talvez isso seja um pouco do que nós precisamos nos dias de hoje. As histórias que eu costumo trazer aqui no canal Teologia, normalmente elas contam a história de homens que desbravaram, e nós temos coleções de livros, coleções de vídeos, coleções de conteúdos. Nós sempre falamos sobre um passado glorioso, mas nós precisamos trazer esse passado ao presente. Nós precisamos fazer com que aquilo que aqueles homens viveram e desejaram no passado seja trago para os dias de hoje. Eu não estou falando de algo tão irregular quanto aquilo que a Bíblia quer que você viva. Outro ponto importante é que os puritanos consideravam a família uma pequena igreja. Meus irmãos, quantas famílias têm sido negligenciadas? Quantas pessoas têm perdido família, a própria família, porque não conhecem que a sua primeira igreja, a sua comunidade principal, a sua pequena igreja é a sua família. Os puritanos, pais de família, estiveram profundamente comprometidos em catequizar os seus filhos e a servir como pastores em seus lares. Uma das maiores necessidades dos nossos dias é a de que Deus levante um exército de maridos, de pais com coração de leão, espírito de cordeiro, que amam as suas famílias, ensinando-as a palavra de Deus e modelando a liderança bíblica e eclesiástica. Como eu disse, os puritanos viveram diante da face de Deus. Eles buscavam fazer tudo para a glória de Deus. Essa sensação, essa motivação, ela deveria ser vista nos nossos dias. É por isso que nós precisamos dos puritanos, irmãos. Porque eles foram soldados altamente condecorados no campo de batalha espiritual. Você tem dúvida disso? Olhe para a vida desses homens, olhe o que eles escreveram. Veja as biografias, veja as histórias, vejam os livros, as obras. Eles encaravam os conflitos espirituais como um ponto central do chamado cristão. Packer descreveu isso memoravelmente, dizendo: eles nunca esperavam avançar um passo sequer sem que algum tipo de oposição o sobreviesse. Isto é evidente na clássica história alegórica de Jambanya, por exemplo, onde a cada passo ao longo do caminho para a cidade celestial aconteciam lutas, temores, conflitos com o personagem principal, o cristão. E agora um outro ponto é que os puritanos foram habilidosos médicos de almas. Eles sabiam tratar com a alma humana, eles sabiam lidar com o pecado, eles sabiam lidar com as pessoas, eles sabiam lidar com os novos convertidos, eles sabiam lidar com os cristãos que estavam em conflitos, em dificuldades, eles sabiam lidar com as suas crises. Esses homens eram homens que nós podemos cobri-los com a frase ao qual diziam sobre Banya. Se nós os rasgássemos, sairiam versículos bíblicos. Eram homens altamente capacitados na palavra de Deus. Não, eles não eram pessoas que viviam assistindo sermões apenas na internet. Não, eles não eram pessoas fechadas no seu mundinho com Deus. Eles não eram pessoas que passavam apenas um momento com Deus, mas eles viviam a vida para Deus. Eles andavam com Deus, eles vestiam para Deus, eles comiam para Deus, eles trabalhavam para Deus. Eram pessoas altamente capacitadas e eles sabiam lidar com os problemas uns dos outros. Eles se importavam com a comunidade. Nós temos vivido um cristianismo que talvez tenha se negado a vida em comunidade. Nunca teve um tempo de tanto individualismo quanto nos dias de hoje. Nós não nos importamos. E agora o segredo principal deles é que eles viam em Cristo a chave genuína para a felicidade, para o contentamento. Meus irmãos, o que a igreja de hoje tem como alegria? Como daremos nossas almas se nós temos tesouros mais preciosos do que a vida em Cristo, do que a missão de Cristo, do que aquilo que Cristo deseja para a nossa própria vida? Como daremos nossa vida se o nosso principal objetivo são coisas terrenas? Aqueles homens viveram para a glória de Deus porque o principal objetivo deles era ganhar a Cristo, independentemente. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E não só isso, mas sentir alegria em Deus. Esses são motivos, se não forem suficientes para você, se você conhece alguém que tem preconceito com os puritanos, como eu conheço diversas pessoas que não gostam desse nome, não gostam desse movimento, não gostam dessas pessoas, acham elas exageradas demais. Meus irmãos,
Quem dera nós fôssemos exagerados também. Quem dera nós fôssemos positivamente exagerados no nosso amor, na nossa devoção, no nosso apego à palavra de Deus, na nossa leitura da palavra de Deus. Que esse vídeo abençoe a sua vida e lhe ajude a continuar para a glória de Deus. E até o próximo vídeo.